Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Rancho Mandacaru Agrogestão. Aqui você poderá acompanhar as atividades cotidianas do Rancho Mandacaru e obter informações sobre o agronegócio, com ênfase na gestão rural. Antes de começar o assunto de hoje, deixo aqui meu pedido de desculpas pela demora em trazer mais informações a vocês. Pois já se passou um mês do último vídeo publicado, mais precisamente no dia 4 de maio, sobre como construir o clorador doméstico. É esse que vocês estão vendo aí na tela. Esse mês foi muito intenso de atividades no trabalho. Não deu para encontrar tempo para produzir um novo vídeo. Enfim, estamos de volta agora. E vamos à nossa vinheta. Nesse vídeo nós conversaremos sobre adubação com NPK. No vídeo anterior, esse que vocês estão vendo aí na tela, publicado no dia 23 de abril de 2025, com o título Por que fazer adubação orgânica, nós falamos sobre o que é adubação orgânica, as suas vantagens, os tipos e a composição dos principais adubos orgânicos, sobre o tempo necessário para a conversão dos adubos orgânicos no solo, sobre a quantidade média recomendada e sobre a adubação verde. Recomendo que assista esse vídeo aí também. É importante destacar que aqui não cabe uma pergunta até muito comum de se ouvir, qual seja, qual a melhor adubação a se fazer, química ou orgânica? Na verdade, elas são complementares, não são mutuamente excludentes. Não vou repetir aqui o que já foi dito no vídeo anteriormente mencionado quanto às vantagens e especificidades da adubação orgânica. Vou falar sobre a adubação química, particularmente com NPK, que são os principais macronutrientes. Para começar, peço que reflitam sobre a seguinte questão. O que acontece com uma pessoa quando ela passa muito tempo sem comer? Vou reformular essa pergunta. Vocês acham que uma pessoa que está uma semana sem comer nada tem a mesma disposição para o trabalho pesado que tem uma pessoa que se alimenta bem todos os dias? Coloque aí nos comentários o que você acha sobre isso. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu quero que vocês pensem nas plantas como elas realmente são, seres vivos como nós, seres humanos. Elas, assim como nós, também precisam se alimentar para produzirem. E é nesse ponto que entram os adubos químicos. Adubos químicos, ou fertilizantes, como queiram chamar, são substâncias minerais fundamentais para a sobrevivência dos vegetais e para a sua produtividade. Para produzirem bem, as plantas necessitam, em quantidades adequadas, de ar, água e nutrientes essenciais. Os nutrientes essenciais são aqueles que as plantas precisam para o seu desenvolvimento e produção. Os nutrientes essenciais podem ser classificados como macronutrientes ou micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles que são consumidos em maior quantidade pelas plantas. Esses podem ainda ser classificados como primários e secundários. Mauro, então quer dizer que os macronutrientes são mais importantes do que os micronutrientes? Não, não é isso. Ambos, macro e micronutrientes, têm funções específicas para os vegetais. Os micronutrientes, embora consumidos em menores quantidades pelas plantas, também desempenham papéis especiais para diversas reações químicas e processos biológicos. Portanto, não é correto afirmar que uns são mais importantes do que os outros. Para que uma planta seja saudável e produtiva, ela precisa dos macronutrientes e micronutrientes em quantidades equilibradas. Gente, até aqui tudo bem? Estou conseguindo me fazer entender? Se tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem aí nos comentários para que eu tente saná-las. Vamos continuar. Os macronutrientes primários são o nitrogênio, o fósforo e o potássio, ou seja, NPK. Mauro, por que NPK e não NFP? Porque são as abreviaturas da tabela periódica na qual os elementos são assim representados. Os nomes desses elementos da tabela periódica vêm quase todos do latim. O ouro, por exemplo, em latim é aurum e a sua abreviatura é AU. Os macronutrientes secundários são o cálcio, o magnésio e o enxofre. Os macronutrientes secundários, embora também consumidos em grandes quantidades pelas plantas, são consumidos em menor quantidade do que os macronutrientes primários. E os micronutrientes são os seguintes elementos: boro, ferro, zinco, manganês, cobre, sódio, cobalto, cloro, molibdênio e silício. Tranquilo até aqui? Vamos agora ver a importância desses nutrientes para as plantas.
Mas, para não ficar muito demorado e cansativo, vou deixar aí na tela para vocês uma planilha com essas informações, de modo que possam consultar sempre que quiserem. Quais as principais vantagens de utilização de adubação química? Primeiro, como são conhecidas as concentrações de nutrientes, podemos definir com exatidão a quantidade correta a aplicar de cada fertilizante, de modo a atender às necessidades das plantas. Tem rápida liberação dos nutrientes e são facilmente encontrados nas lojas que vendem produtos agropecuários. Lembram do que eu disse no vídeo sobre adubação orgânica quanto ao tempo necessário para que ocorra a mineralização? Lembrando, mineralização é o processo onde a matéria orgânica, como esterco ou composto, é decomposta por micro-organismos no solo, liberando nutrientes na forma mineral, inorgânica, que as plantas podem absorver. Se não lembram ou não assistiram, vão lá no outro vídeo. É muito importante esse conhecimento. Um outro aspecto muito importante com relação à adubação química é que, para ela ser eficiente e sustentável, é necessário que seja feita de forma criteriosa. E é muito comum os produtores aplicarem adubos sem nem mesmo ter feito análise de solo ou foliar para identificar as reais necessidades das plantas. A adubação química é muito sujeita aos extremos. O que eu quero dizer com isso? Que se ela for feita na quantidade aquém do necessário, não vai permitir que as plantas alcancem todo o seu potencial produtivo. Se for feita em excesso, terá impactos econômicos, dado o seu custo, além de causar mal às plantas e ao meio ambiente, contaminando-os. Esse é um assunto bastante complexo que não dá para tratar tudo em apenas um vídeo sem torná-lo demasiadamente longo. Mas antes de finalizar, quero falar ainda sobre outro aspecto muito importante. Vocês já ouviram falar sobre a lei do mínimo? Coloque aí nos comentários quem ouviu. Esse conceito foi criado pelo químico alemão Justus von Liebig em meados do século XIX. Só não sei se a pronúncia do seu nome está correta, Em alemão, não falo alemão, enfim. A essência desse conceito é a seguinte: o rendimento de uma cultura é limitado pelo nutriente que se encontra menos disponível para as plantas. Acompanhem comigo a explicação dessa imagem que está aparecendo aí para vocês aí na tela, que ilustra a produção das lavouras. No barril da esquerda, a tábua do nutriente fósforo define o nível máximo de água que o barril pode comportar, que é o nível 1. A tábua do nutriente fósforo representa a quantidade de fósforo disponível para as plantas. As demais tábuas representam a disponibilidade dos demais macronutrientes e micronutrientes. O nível de água representa a produtividade que pode ser alcançada. Mesmo que todas as demais tábuas estejam mais altas, essa única tábua limita o nível da água. Se aumentarmos o tamanho da tábua do fósforo para o nível 2, que significa aumentar a disponibilidade desse nutriente para as plantas, a capacidade de água do barril aumenta, ou seja, aumenta a produtividade. Deu para entender até aqui? Ficou claro que mesmo que seja aplicada uma grande quantidade de nutrientes nas adubações, se o teor de um único nutriente que estiver mais limitante no solo não for atendido, a eficiência da adubação será comprometida? Se ficou alguma dúvida com relação a isso, coloque aí nos comentários para eu tentar te ajudar a compreender dizendo de alguma forma diferente. Vamos ficando por aqui. E para finalizar mesmo, é importante que fique claro também que para as plantas produzirem bem, é necessário que recebam os nutrientes de que necessitam de forma equilibrada e na quantidade exata para potencializar a produtividade. É somente uma adubação bem feita que vai levar à máxima produtividade? Não. Existem outras condições necessárias, como a quantidade de água, de luminosidade, que é energia solar, condições do solo, aplicação de técnicas corretas de produção, etc. Enfim, mas vamos conversando sobre essas questões em outros vídeos. Muito obrigado por terem ficado conosco até aqui e por já estarem inscritos no canal. Por falar nisso, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite a oportunidade e faça agora. Se deixar para depois, vai esquecer. Também não deixe de dar aí o seu like, o seu gostei e de compartilhar o vídeo. Ao fazer isso, você estará ajudando o canal a crescer e que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.